Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer um paralelo entre o mundo real e o mundo em abstrato, né? O mundo teórico dos estudos. Eu tenho produzido muitos vídeos, né, de direito de trânsito e faz um tempinho, né, que a gente não produz um videozinho mais voltado para o direito penal, direito processual penal, a área de concursos públicos mais diretamente. E tem sido muito corriqueiro, né, pessoal, a veiculação da notícia de Bruno Henrique, jogador do Flamengo, o qual fora indiciado, né, há cerca de um mês, 2 meses atrás, e agora ele acabou de ser denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal pelos seguintes crimes: fraude esportiva e estelionato. E eu sou bastante indagado na rua, né, por pessoas na academia, quando a gente está treinando ali. E o pessoal pergunta muito, Marquinhos, o que é isso, o que é aquilo e tal. E eu percebo que o pessoal, ele entende o contexto do que está acontecendo, mas ele não sabe, ao fundo, né, o que realmente está se passando na vida do jogador Bruno Henrique. Ou seja, pessoal, vamos lá, vou tentar esclarecer para vocês um pouco aqui. Esse vídeo, ele realmente ele tem uma importância, até para que você entenda o contexto de persecução penal no Brasil. Ele basicamente, essa persecução penal, que seria mais ou menos, pessoal, aquele caminho percorrido entre a administração pública e os direitos e obrigações e deveres, né, dos cidadãos que estão previstos na lei, na Constituição. O que acontece entre a prática do cometimento de uma infração criminal, né, de um crime, até o momento da prolação de uma sentença e, consequentemente, o cumprimento desta pena em caso de condenação. Olha só, basicamente, essa persecução criminal ela é dividida em 3 etapas. Quais seriam? A fase de investigação, uma fase de instrução ou de conhecimento, que a gente fala que seria a fase realmente da ação penal de um processo, e em caso de condenação, pessoal, a terceira fase seria uma fase de execução de uma pena. É nessa última fase aqui que entra a lei de execução penal, que é o assunto mais cobrado nas polícias penais. Aí vamos lá, pessoal, só para que você entenda, essa fase investigativa, ela, como regra, ela é conduzida pela autoridade policial. E quem é essa autoridade policial? O delegado de polícia, tá certo? Ele indicia uma pessoa que é investigada a partir de um inquérito policial, tá certo? Claro que investigação criminal não é algo, não é, afeto exclusivamente à autoridade policial, porque o Ministério Público também pode fazer essa investigação criminal através de procedimento próprio, tá bom? Mas vamos ficar aqui com a regra. Eu tenho uma fase investigativa, a qual é conduzida pela autoridade policial, entenda-se, delegado de polícia, polícia judiciária, sendo que se ao final de um inquérito policial, a autoridade policial, esse delegado, entender que realmente existem indícios de autoria, ou seja, a pessoa investigada é o possível autor daquele crime, tão quanto indícios suficientes de materialidade, ou seja, realmente aconteceu aquele crime e o possível autor é essa pessoa que está investigando. Perceba, a autoridade policial não condena ninguém, ele indicia que é algo afeto a quem está investigado via inquérito policial. Deu para entender aí? Ó? Olha que bacana. O indiciado é uma pessoa investigada pelo inquérito policial. Ao final deste inquérito, o delegado, se ele indiciar, ele está remetendo aquele inquérito através de um relatório feito por ele para o Poder Judiciário, dizendo assim, ó, ele entrega ao juiz, mas o juiz automaticamente já dá vistas ao Ministério Público, dizendo assim, ó, eu entendo que fulano de tal é o possível autor de tal crime, com base nisso, nisso e nisso, que foi colhido aqui, ó, em sede de inquérito policial. Ali, em tese, em regra, ele acaba o serviço dele, em regra. Aí o Ministério Público vai analisar e vai dizer assim, ó, ele vai ter 3 situações. O Ministério Público vai dizer, realmente, concordo plenamente com a autoridade policial e vou denunciar essa pessoa que era investigada. A partir de agora, ele vai se tornar um acusado de um processo. Quando ele denuncia uma pessoa,
Com outras palavras, ele está dando início à ação penal. Claro que isso aqui é afeto aos crimes de ação penal pública, em especial os crimes de ação penal pública incondicionada, os quais possuem como titular o Ministério Público, tá certo, pessoal? Vulgarmente conhecido aí popularmente como promotor de justiça. Vamos lá, eu já venci a fase investigativa, que é a primeira fase. Eu já estou na segunda fase. Eu disse que o Ministério Público ele pode tomar ele tem três opções. Denunciar, que seria esse caso que eu expliquei no primeiro. Consequentemente, eu vou ter o início de uma ação penal, onde nessa ação penal, aí sim, a pessoa que era investigada vai se tornar um acusado e terá direito à ampla defesa e contraditório, algo que não acontece nessa primeira fase. Uma observação importante, essa primeira fase, a investigativa, ela não é obrigatória, tá certo, pessoal? Porque se o promotor de justiça, né, membro do Ministério Público, já tiver elementos suficientes para propor ação penal, ele pode dispensar o inquérito. Mas isso não é tão comum de acontecer, sendo bem honesto com vocês. Aí vamos lá. A primeira providência, ele podia denunciar, vai lá e denuncia, tá bom? Que foi o que aconteceu com Bruno Henrique. Bruno Henrique foi indiciado pela autoridade policial, ou seja, para a autoridade policial que investigou o caso, Bruno Henrique é o provável autor daquele crime, o crime de fraude, os crimes de fraude esportiva e estelionato. Aí agora, o promotor analisou aquele inquérito e concordou com a autoridade policial, por isso ele denunciou. Agora aí essa denúncia, ela é remetida ao juiz, à autoridade judiciária. O juiz vai ter duas opções. Ou ele recebe essa ação, essa denúncia e dá-se início à ação penal, ou ele rejeita. Tá certo? Se ele rejeitar, aí que o procedimento é um pouquinho mais complexo, mas vamos parar por aqui. Mas ele pode rejeitar, vai para a instância superior do Ministério Público, e aqui é mais 500. Se eu for explicar aqui, a gente vai ficar bem, o vídeo vai ficar um pouco complexo e muito longo. Mas vamos lá. Dentro dessa primeira pegada, opção do Ministério Público, denunciar. Ele denunciou, ok? Que foi o que realmente aconteceu. O juiz recebendo, concordando com essa denúncia, vai dar-se início à ação penal, beleza? A segunda opção que o Ministério Público tem, a partir do relatório da autoridade policial, é requerer novas diligências. Ele não está satisfeito com tudo que foi realizado no inquérito. Ele quer mais informações, tá certo? Ele remete lá. E ele, em último plano, ele pode requerer o arquivamento daquele inquérito. Porque ele entende, por alguma situação aqui, por exemplo, hipoteticamente, tal conduta não é crime, ou até aconteceu, mas não foi o Bruno Henrique, no caso. Ou seja, vencemos a segunda etapa. Ó. A primeira, investigativa. A segunda, a fase de instrução ou de conhecimento, que é a fase realmente de um processo, que a gente tecnicamente fala da ação penal. E ao final dessa ação penal, a pessoa que está sendo já acusada, perceba, não é mais investigado, ela é acusada, ela pode ser condenada ou absolvida. Se ela for absolvida, claro, morreu ali, o processo é arquivado, vida que segue. Se ela for condenada, pessoal, no caso Bruno Henrique, que estamos falando, jogador do Flamengo, vai entrar-se, né, na última fase do sistema de persecução criminal, que seria a fase de execução de uma pena. Aí o juiz vai analisar qual o regime de cumprimento de pena que vai ser adotado, pode ser o aberto, o semiaberto ou o fechado. Se em desfavor da pessoa que foi condenada, vai ser imposta algumas medidas restritivas de direito, por exemplo, pessoal, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, multas, enfim, entre outras medidas, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, ter esclarecido muitas dúvidas. E se você já sabia desse sistema, já conhecia, deixa aí teu comentário se você conhecia, se você não conhecia. E se ficou alguma dúvida também, porque eu faço questão de tirar todas as dúvidas que surgirem aí nos comentários, tá certo? Espero ter ajudado. Deus abençoe todos vocês. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.